Olá, povo de Deus, domingo de Ramos, 24 de março de 2024. Nossa reflexão de hoje levará em conta as leituras de Marcos 11, de 1 a 10, Isaías 50, de 4 a 7, Filipenses 2, de 6 a 11, Marcos 14, de 1 a 15, 47. A liturgia de hoje juntou duas celebrações, a da entrada de Jesus em Jerusalém, festa cheia de alegria, e a celebração da paixão e morte de Jesus, momento introspectivo de reflexão sobre o sentido da vida e da morte. Com o evento de hoje, temos o início da narrativa do conflito decisivo, onde se escancara a situação de oposição entre a prática de Jesus e os detentores do poder da coligação entre Roma e Jerusalém. O que vemos nesta entrada? Jesus recusa definitivamente ser reconhecido como rei Messias e identifica como profeta popular, confrontando com o centro da sociedade judaica, simbolizada por Jerusalém e pelo templo, sede do poder econômico, político, ideológico e religioso. Uma entrada surpreendente, pois ele vem como simples homem, humilde, pacífico, identificado com os pobres, subvertendo um sistema de sociedade apoiado na violência da força militar que defende os privilegiados. Os pobres entendem e o aclamam como aquele que traz o reino da verdadeira justiça e clamam Hosana, isto é, salva-nos, Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Esse é o sentido da primeira celebração. A segunda celebração começa com Isaías, o segundo Isaías, que compreende os capítulos de 40 a 55 e apresenta no seu bojo 4 poemas que chamamos de cânticos do servo sofredor. Esse personagem tem uma identificação individual, sobretudo com o próprio profeta, mas também coletiva, com o povo de Israel esmagado no exílio, que humildemente vai resistindo ao opressor, testemunhando sua fé no Deus único. O que lemos hoje é uma parte do terceiro cântico-poema, e os 4 cânticos ganham uma perspectiva nova quando são lidos à luz do mistério de Jesus Cristo, o servo sofredor. Também se configura num messianismo pé no chão, longe das grandes pretensões de se conquistar o poder na base da força. Messianismo de resistência ativa, legitimamente identificado com Jesus de Nazaré. Filipenses 2, de 6 a 11. Nosso texto de hoje nos favorece mergulhar no mistério da encarnação de Jesus Cristo. Trata-se de um hino cristológico da mais alta densidade teológica, com 2 movimentos, um de abaixamento e outro de exaltação. Cristo baixou para ser elevado pelo Pai. Quando o texto diz que Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, é conhecido como o texto do esvaziamento de Jesus, em grego, kenosis. Nesse movimento para baixo, Jesus radicaliza sua experiência humana, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte, morte de cruz. É o radicalismo mais profundo da vivência encarnada de Jesus na história humana. E o movimento de subida, de exaltação, começa dizendo: por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
foi exaltado pelo Pai porque foi obediente até as últimas consequências, assumindo livremente o caminho da cruz. Quando se poderia esperar que ele tivera fracassado, pois morreu como um fora da lei, um bandido qualquer, Deus Pai o ressuscita e faz dele o Senhor da história. Daqui se tira que quem quer ser seu seguidor deve abrir mão de todo e qualquer privilégio, até mesmo da boa fama, para colocar-se a serviço dos outros até o fim. Marcos 14, 1 até 15, 47. A narrativa da paixão segundo Marcos apresenta o processo da morte de um inocente, porém, que enfrenta seu julgamento com a cabeça erguida e com um predominante silêncio solene, pois trata-se de alguém que tem total convicção da sua missão. O Evangelho de Marcos, desde o princípio, tem a intenção de responder à pergunta: quem é Jesus? Com o relato da paixão, chegamos ao auge do Evangelho e aqui definitivamente fica claro: Jesus é o Filho de Deus. Mas isso é revelado na figura do Messias sofredor. O relato não é jornalístico, ou seja, Marcos não pretendeu enumerar fatos reais, mas relatar todo esse processo à luz da ressurreição. Lembremos-nos de que essa narrativa já estava distante dos fatos reais e servia para registrar o momento que a comunidade vivia há mais de 40 anos do que aconteceu de fato. A narrativa da paixão e morte de Jesus está profundamente ligada à sua vida e à sua prática, sobretudo de como ele anunciou o reino. Podemos ler o processo da paixão e morte de Jesus na ótica religiosa e perceber que Jesus possuía no final da vida uma consciência nítida de sua missão e da sua ligação com o reino, com a sua pessoa. Ora, tal consciência lhe permitia apresentar-se como filho de Deus e provocar a sua condenação por blasfêmia. Na ótica política, Jesus seria condenado por sua prática similar à de um subversivo, que não respeita as leis do seu tempo, provoca aglomerações e revoltas populares. Em toda a narrativa de Marcos sobressai-se o silêncio eloquente de Jesus, rompido somente quando foi necessário diante do sumo sacerdote para deixar claro que ele é o Filho de Deus. E diante de Pilatos, a resposta curta e direta quando perguntado se era o rei dos judeus: tu o dizes. Depois, na cruz, seu silêncio também é quebrado, quando da sua oração ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Vejamos um contraponto importante presente no texto. Enquanto em Jerusalém os grandes tomaram a decisão de matar Jesus, ele está em Betânia, na casa dos pobres, sendo ungido por uma mulher, antecipando sua unção em preparação para a sepultura. Betânia e Jerusalém, Jerusalém e Betânia, casa dos pobres e centro do poder. No meio da narrativa da paixão, temos a ceia derradeira, onde Jesus se entrega totalmente, selando de uma vez por todas uma das maneiras mais importantes da continuidade de sua presença na história, no pão e vinho repartidos. Os mesmos companheiros que presenciaram sua transfiguração, momento de alegria e exaltação, Pedro, Tiago e João, estão com ele no momento da angústia. Porém, eles dormem enquanto Jesus conversa com o Pai. E por 3 vezes Jesus se aproxima do Pai pela oração. E as 3 vezes surpreende os discípulos dormindo, até que ele mesmo diz: agora podeis dormir e descansar.
Basta, chegou a hora. O processo jurídico de uma condenação que já estava decidida encontra o réu com toda a dignidade que se vê preterido frente ao presidiário Barrabás. Autoridades judaicas e romanas não o reconheceram, mas Marcos destaca a profissão de fé do centurião. Na verdade, esse homem era filho de Deus. Mais do que uma afirmação histórica, esta frase deve ser vista como uma profissão de fé que Marcos convida todos os crentes a fazer, inclusive os romanos, como esse centurião. E o jovem não identificado que seguia Jesus apenas com um lençol e que fugiu nu quando os guardas o tentaram arrastar, pode significar a atitude dos discípulos que, desiludidos e com medo, diante do fracasso do projeto em que acreditaram, largaram tudo quando viram seu líder ser preso e fugiram sem olhar para trás. A cruz nos desnuda, deixa-nos no tamanho exato de nós mesmos e é fundamental para o nosso seguimento. Um beijo no seu coração e uma santa Semana Santa.